E eu queria, neste momento, fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã de domingo. E vamos fazer uma oração. Aleluias. Glória a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e declaramos, meu Pai, que este lugar, essa vida que nos assiste, todas as nossas vidas pertencem ao Senhor. Derrama a Tua bênção, derrama a Tua sabedoria, abre os olhos do nosso entendimento, venha repreender todo o espírito que não provém do Senhor, meu Deus. Meu Deus, traz, ó Deus, a Tua unção sobre cada vida, sobre cada família. Derrama a Tua Shekinah, meu Deus, o Teu poder, o Teu Santo Espírito, ó Deus, que venha, Deus, encher os nossos corações da Tua presença. A Tua presença é real, maravilhosa, e nós Te louvamos, meu Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom dia, primeiramente, para todos os irmãos que estão aqui conosco, nos acompanhando. E hoje nós vamos estar falando de algo muito interessante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 1. Na verdade, Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Então, querido, deixa eu falar algo para você nessa manhã. Nós começamos a falar algumas semanas sobre discernimento espiritual. Se os irmãos estiverem me ouvindo, se estiver tudo ok, bom dia, irmã Elizabeth, seja bem-vinda, querida. O seu Antônio, irmã Conceição, Marli, Guiomar, todos os irmãos que estão presentes, em nome de Jesus. Vai dando um ok aí para me saber quem está comigo, porque às vezes não aparece o nome para mim, tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 11, nós acabamos de ler, diz: E digo isto, conhecendo o tempo, Ô Chico, um abraço, meu amigo, seja bem-vindo. Conhecendo o tempo, e já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Como eu disse, querido, nós estamos vivendo um tempo, de sono espiritual. E esse sono espiritual é algo muito ruim para a vida nossa, para a vida da igreja, para a vida do mundo em si. E como eu estava dizendo, algumas semanas nós temos falado sobre falsos profetas, sonhos proféticos, nós falamos sobre discernimento de espírito. Agora nós vamos trazer algo para as nossas vidas, É o despertar. E Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: E isso digo, conhecendo o tempo, É tempo de nós conhecermos o tempo que nós estamos vivendo, e já é hora de despertarmos do sono. O tempo, querido, muitos estão dormindo na fé. Seja bem-vinda, Rose, filha, em nome de Jesus. É tempo de nós despertarmos do sono espiritual. É tempo da igreja se levantar do sono espiritual, levantarmos numa visão profética, porque os dias são dias que antecedem a vinda do Senhor, e é tempo da igreja buscar a Deus. É tempo da igreja sair dos seus quartos espirituais de sono. O despertamento espiritual é uma consequência, querido, de nós nos submetermos à vontade perfeita de Deus. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, o despertar ele é algo automático.
Ninguém fica, por exemplo, se a gente for olhar, ninguém fica dormindo 24 horas por dia, né? Só se tiver com algum problema de saúde, se tiver sob efeito de remédio, mas o normal em si, a pessoa não fica dormindo 24 horas, né? A pessoa não fica dormindo dias. Qual que é o normal de um ser humano? 8 horas por dia, normal. Geralmente a pessoa dorme 8 horas por dia para descansar. Então, quando a Bíblia fala no despertar do sono, é exatamente esse sono que impede você de agir no mundo espiritual, que impede você de agir para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus avance. E muitos estão inseridos neste contexto de sono, né? A Bíblia nos fala na parábola das noivas, né? A Bíblia nos traz um texto lá em as parábolas das 10 virgens, que está lá em Mateus capítulo 25, vou até ler aqui, deixa eu achar o texto aqui, vai abrindo sua Bíblia em Mateus capítulo 25, né? Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram todas, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas 10 virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Olha só, nós estamos vivendo esse tempo em que a Bíblia nos diz que as 10 virgens dormiram, né? No versículo 5 de Mateus capítulo 25, a Bíblia diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então é muito importante a gente entender sobre o sono espiritual. É nítido que a Bíblia nos fala que essas 10 virgens, as 10 noivas, elas simbolicamente, profeticamente simbolizam igreja. São 10 tipos de igreja. Quando eu falo igreja, querido, é igreja, somos nós, né? A igreja somos eu e você que acredita em Cristo, que tem sua vida entregue a Jesus. Então aqui não está falando para quem não acredita, é para quem acredita em Cristo, certo? Então são noivas de quem? De Cristo. Cristo, a igreja, nessas 10 virgens, elas simbolizam as 10 tipos de pessoas, crentes, né? E dessas 10, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As 5 loucas não juntaram azeite, não levaram azeite consigo. Versículo 4, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, né? Então é tempo, querido, de você entender que Deus está nos chamando para um despertar espiritual.
O sono, no Romanos capítulo 13, o versículo que nós lemos aqui no início, diz: e isso de conhecendo o tempo é esse, e já é hora de despertarmos do sono. A noiva de Cristo está dormindo, tanto as loucas quanto as prudentes. Esse tempo, é tempo de conhecermos o tempo, disse o apóstolo Paulo. Então eu reconheço o tempo, é um tempo onde que as pessoas estão dormindo espiritualmente, cada um anda para um lado, para o outro, mas são pouquíssimas pessoas que realmente têm atentado para a voz do noivo, que realmente têm enchido as suas lâmpadas de azeite. Então nós precisamos discernir esse tempo. Nós precisamos discernir esse tempo porque muitas pessoas que começaram muito bem, muitas pessoas que andaram na presença de Deus há um tempo atrás, já não estão mais na presença de Deus. Estão afastadas da presença de Deus. Estão num sono. E são pessoas que falam que acreditam em Jesus, são pessoas que falam que são crentes, são pessoas que falam que tem Deus, né, na sua vida, mas estão dormindo espiritualmente. Então, o Senhor nos fala, nos alerta que é tempo de nós nos levantarmos e despertarmos dos sonos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então, a cada dia que passa, a cada momento, sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, né? Irmão Mauro, Roque, Lani, Ezequiel, Eveline, né? Todos vocês são todos muito bem-vindos. E é tempo da Igreja de Cristo Jesus ser despertada do sono. É tempo de nós nos levantarmos, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 25, o texto nos diz que as 10 virgens estavam dormindo, até que ouviu-se a voz do noivo. O noivo está chegando, o noivo está voltando, e a igreja do Senhor, ela precisa ser despertada conforme Romanos capítulo 13, versículo 11. E esse despertamento espiritual, ele começa a partir de uma submissão a Deus. Como eu falei, ninguém fica 24 horas por dia dormindo. Você dorme aí entre 6, 7, 8, 9 horas por dia, né? Eu durmo 6 horas por dia. Para mim é o suficiente. Mas os estudiosos falam que tem que dormir 8 horas por dia. Para quê? Para que haja um descanso, né, na mente. O problema é que o sono espiritual é diferente. A pessoa fica na estagnação. Ela fica parada, né? Ela fica como um estado de coma. E ela não consegue sentir a presença de Deus. Ela não consegue ser despertada daquele sono profundo, entendeu? Então o Senhor está nos levantando nesses dias no profético para despertar você desse sono espiritual, em nome do Senhor Jesus. Levante-se, né, da sua posição de inércia. O que é essa posição de inércia? Você não tem feito nada para Jesus, você não tem realizado nada para o Senhor, você não tem juntado azeite na sua lâmpada, e o Senhor está nos chamando para juntar azeite, querido. E esse juntar azeite é uma vida, exatamente, fica uma vida apática, né, irmã Conceição? A pessoa precisa sair dessa apatia, ela precisa sair dessa inércia, né, dessa falta de movimentação em Deus, né? E nós estamos sendo despertados pelo Espírito Santo, né? E existe eu estava conversando essa semana com uma pessoa que conhecedora da palavra, muito conhecedora da palavra, e me preocupou muito porque as pessoas hoje em dia estão vivendo uma filosofia, né, um sofisma. O que seria um sofisma? Sofisma é uma fortaleza na mente, é um pensamento filosófico, humanista, que nos leva para essa inércia, para esse sono. Isso surgiu lá na Grécia, entendeu, querido? E até os dias de hoje as pessoas, elas acreditam em si mesmas, elas acreditam na palavra bonita, elas acreditam no hedonismo, que é a procura e a busca, né, pelo prazer acima de todas as coisas, e isso é o seu Deus,
né? Elas falam até que têm fé, que acreditam em Deus, mas na verdade elas estão seguindo seus instintos, elas estão seguindo, né, a sua vontade de prazer apenas. Elas são movidas por prazer, e isso tornou-se uma religião, né? Por que religião? Porque as pessoas vivem sistematicamente esse mundo de ilusão, e fala que quem tem fé são pessoas que são retrógradas, são pessoas que não acreditam em Deus, são pessoas, aliás, são pessoas que são manipuladas, são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que não têm sabedoria, não têm inteligência, né? São manipuláveis, pessoas, enfim. E isso tem sido referência no mundo cristão. As pessoas elas não precisam de ir mais na igreja, as pessoas não precisam de ter comunhão com Deus, as pessoas não precisam, né, de Deus. Elas falam que acreditam em Deus, mas não precisam de Deus. Deus não faz sentido mais do ponto de vista bíblico, né? E o Senhor não nos fez para vivermos independente dele, né? Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas a pandemia, enfim, mas as pessoas, elas não têm interesse pelas coisas de Deus, e isso é o sono. Elas não são despertadas para tudo, para o futebol, não tem problema no futebol, para o churrasco, elas são despertadas para poder ir na casa do vizinho, enfim, não tem problema você ter uma vida social. No entanto, nós não podemos nos esquecer que Deus ele tem que estar em primeiro lugar das nossas vidas. E isso faz parte do tempo em que nós estamos vivendo, esse sono, conforme Romanos 13:11. E a Bíblia nos diz lá no livro de Neemias, Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 7, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gados, com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Então, olha só, é muito importante entender que Esdras ele foi levantado para reconstruir o templo, e Deus despertou o rei Ciro para isso. Rei Ciro era o rei Medo-Persa lá, né? Ele foi levantado, despertado por Deus em cerca do ano 587 a.C., né? E o templo de Salomão havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor, e agora Deus levanta o rei Ciro, que era o maior império naquele momento, né? que estava sendo levantado, e Deus despertou um rei idólatra e ímpio, né? Para fazer algo que Deus queria que fosse feito. Então, querido, deixa eu falar algo para você. Nesses dias, Deus vai levantar quem Ele quiser para cumprir o propósito dele no mundo, na igreja e no reino de Deus. Deus despertou um homem que não era um homem judeu,
não era um homem de aliança, mas que ouviu a voz do Senhor, que foi o rei Ciro. Ele deu ouvido à voz de Deus. Então, é muito interessante. O reino Medo-Persa, ele foi a parte de prata da visão de Daniel, né? A cabeça era o rei Nabucodonosor, a parte do tronco aqui, né, do busto, era esse reino Medo-Persa, isso aí na visão do profeta Daniel. Quem está me entendendo aí vai se expressando. Se tiver dúvida, querido, por favor, pergunte, não fique com dúvida. Então, nós vemos que Deus, ele despertou o rei Ciro para construir, né? E Deus usa instrumentos, Deus usa pessoas. Então, quando a igreja ela está dormindo espiritualmente, o que vai acontecer? Deus vai despertar de pessoas até que não são crentes, para construir aquilo que é necessário ser construído nesses dias. Amém? Isso aí, gente. Vamos estar interagindo. Amém. Rose, Conceição, Idelvane, Rose, irmão Mauro, aleluia. Olha só, em Esdras capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, quero dizer em nome de Jesus Cristo que Deus vai despertar o seu espírito para fazer algo poderoso nesses dias. Essa reconstrução do templo, né, simboliza o que? Nós reconstruirmos o reino de Deus nesses dias que antecedem a volta do Senhor. E dormindo ninguém faz nada. Então vai vir um despertamento, porque é interessante você... Amém, irmã Elizabeth, em nome de Jesus. É interessante, importante você entender que quem nos desperta é Deus. Deus despertou o espírito do rei Ciro. Deus vai despertar o seu espírito em nome de Jesus. Diga, eu creio, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Deus usa pessoas, Deus usa instrumentos, né? Deus levantou Daniel e suas orações, porque 70 anos de exílio na Babilônia, 70 anos, Deus despertou Daniel, né? Em oração, em jejum, entendeu? Para quê? Para que pudesse orar e para que houvesse um despertamento do povo que estava no exílio, que já estava morando na Babilônia, que já estava acostumado a viver uma vida de imoralidade, uma vida de impureza, uma vida de contaminação, de pecado. Nesses dias, querido, nós estamos vivendo um tempo que realmente, como diz Romanos 13, é tempo de despertarmos, de conhecermos esse tempo, né? Romanos 13, 11, o apóstolo Paulo diz: e isto digo, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos ao Senhor. Então, Deus está nos levantando. Amém, pastora Andréia, seja bem-vinda. Irmã Guiomar, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Olha só, assim como Deus despertou a Ciro, Deus vai despertar você. Se você estiver no sono espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Deus que desperta você desse sono espiritual, abra os teus olhos. Nós estudamos sobre discernimento de espírito, nós estudamos sobre sonhos proféticos, nós estudamos sobre falsos profetas, né? Lobos com vestes. Então tudo isso, né, é uma sequência para que possamos estar preparados para esses dias, porque Deus vai derramar uma chuva de bênçãos nesses dias. Deus vai derramar, despertar você para completar a obra, meu irmão, porque o Senhor está voltando, Jesus está voltando, e Deus quer usar a sua vida. Se coloque na brecha. Ciro era ímpio, de um rei idólatra que adorava outros deuses, mas ouviu a voz do Senhor. Tem pessoas que são crentes que não estão dando ouvido à voz do Senhor, e tem pessoas que não são servas de Cristo propriamente dito, mas estão ouvindo a voz de Deus. Eu quero perguntar para você: você tem dado ouvido à voz do Espírito Santo, o despertar do Espírito Santo, meu querido? Você tem dado ouvido? Se não, desperta hoje, desperta desse sonho,
né, desse sono espiritual. Seu Antônio, beleza, está participando aí conosco também. Aleluia. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta. É tempo de nós despertarmos, queridos. É tempo da igreja se levantar. Eu falo isso aqui, o Espírito Santo está me... É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo da gente sair da inércia. É tempo da igreja buscar o Espírito de Deus. É tempo de nós nos prepararmos. Porque os lobos devoradores estão aí. Eles não estão brincando, eles estão aí destruindo vidas, lares, famílias, falando tudo em nome de Deus. E a igreja dorme. Os profetas dormem. A noiva dorme, porque 5 loucas dormiam, 5 prudentes dormiam. Desperta, igreja. Desperta desse sono. Deus levantou o espírito, despertou o espírito do rei Ciro para reconstruir o templo. Olha só, querido. Deus está despertando você para reconstruirmos algo poderoso em Deus. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Entenda isso. Deus habita em nós. Deus escolheu assim. Nós somos santuário da morada do Altíssimo, né? Deus, ele escolheu habitar em nós. Então, quando eu falo reconstrução do templo, é tempo da gente reconstruir o reino de Deus através de pessoas, investir no reino, atrair pessoas para que elas sejam despertadas do sono espiritual. Amém, querida. Deus que abençoe, irmã Conceição. Deus levantou o rei Ciro, Deus vai levantar você. Dê ouvidos, né? O despertamento espiritual, ele parte do próprio Deus, e Deus está sendo aqui, Deus está me usando aqui, um vaso de barro, para despertar você do sono espiritual. As coisas humanas podem ser muito complicadas, podem ser previstas, mas a operação do Espírito Santo, ela é diferente. O despertamento, querido, é um mistério de Deus. O despertamento é um mistério da parte do Senhor, que Deus está despertando, nada sabendo, nada entendemos, né? Quando Deus quer, a Bíblia fala assim que o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você tem que se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus, dar liberdade, né? Deus usa pessoas, né? O despertamento, ele vem de Deus, mas Deus usa pessoas. Ponha isso na sua cabeça. Para reconstruir o templo, Deus usou o rei Ciro, que lançou um edito, né, decretou que fosse levado o quê? Tudo que era necessário para a reconstrução do templo. Ele mandou para os reinos dele, porque ele era o império que dominava o mundo naquele tempo. Então ele decretou, né, e mandou uma carta obrigando a todos os reinos que mandassem recursos para a construção do templo. É o que o texto diz. Êxodo capítulo 1. Despertou, né, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do profeta Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também está escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, escute isso, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Aleluia. Assim como Deus despertou o rei Ciro, Deus vai despertar você e te encarrega, meu irmão, de edificar uma casa, de edificar o reino de Deus. É responsabilidade dos pastores só não, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade participarmos do reino e edificarmos a obra do Senhor. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel.
Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados afora, as dádivas. Olha só, Deus despertou a Ciro para que fosse um provedor da reconstrução do templo. E para que desse todos os recursos e levantasse pessoas para poder fazer com que a obra do Senhor, fosse feita nesses dias. Desperta a igreja para a obra do Senhor, desperta a igreja para que o reino de Deus cresça. Amém, irmã Conceição, louvado seja Deus, obrigado pela palavra. A gente tem aqui para servir os irmãos. Minha alegria e meu desejo é que essa sala virtual encha, esses estudos, possam chegar a um maior número de pessoas, de um despertar da parte de Deus. A gente tem experimentado milagres todos os dias e a gente tem uma batalha espiritual muito grande, querido, muito grande. Eu compartilho muito com a Andréia, minha esposa, pastora Andréia, e com a irmã Marli, que está perto de mim. E a gente tem vivido esse dia que Satanás ele tem cegado o entendimento de algumas pessoas que outrora estavam com as vistas abertas. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. É tempo de ter discernimento, amados. Essa sequência de estudos é exatamente para nos despertar, para ter discernimento, para ouvir Deus. Deus fala através de sonhos. A gente falou isso nas duas últimas semanas. Deus fala através. Então Deus usa instrumentos para poder fazer a vontade dele. Então se deixe usar. E quando você for tocado, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, seja despertado, seja restaurado, seja edificado, seja um edificador do reino, se a gente for recapitular, a irmã Elizabeth está falando assim, que o inimigo está brincando. Não é isso mesmo, não está não. Qual foi o motivo da queda de Israel, do reino de Deus lá, foi levado cativo na Babilônia? Qual foi o motivo? Jeremias 7,9 fala os crimes. Deus levantou o profeta para denunciar os crimes que existiam, a idolatria, a exploração, entendeu? A escravidão, desprezar os órfãos, as viúvas, a mentira, o assassinato de gente inocente, o sacrifício de crianças, o sacrifício a Moloque, entendeu? Sacrifício de crianças para os falsos deuses, está tudo lá em Jeremias capítulo 19, capítulo 7, capítulo 22. Desprezou a palavra dos profetas, não deram ouvido à palavra. Então foi uma consequência de pecados gravíssimos que levou à destruição do templo. E nós vemos que a igreja do Senhor, o reino de Deus, ele tem perecido por causa de muita idolatria no meio evangélico. Idolatria a homens, idolatria ao dinheiro, idolatria a muitas coisas. E isso fez com que a noiva dormisse espiritualmente. E aí Deus está suscitando os profetas para uma restauração. Eu estou aqui, meu irmão, como profeta do Senhor, para que você seja despertado. Deus usou o profeta Daniel para despertar o povo a orar. Deus tem levantado homens de Deus, pessoas de Deus, mulheres de Deus, para um despertamento, para sair do sono espiritual. Deus levantou o rei Ciro para prover todos os recursos para que o templo fosse reconstruído. E eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que Deus tem levantado. Agora deixa eu falar uma coisa: Deus tem levantado pessoas para serem provedores do reino, e eu quero profetizar, meu irmão, que não vai faltar recursos para você, em nome de Jesus. Não vai faltar. Deus vai prover todas as coisas, sua vida vai ser inundada das bênçãos, porque Deus quer fazer com que o reino dele cresça e possa ser levantado como um despertar e virar um grande avivamento
mas para aqueles que se deixarem. Vai ter muitas pessoas que não vão ver esse avivamento. Não é porque não vão ver, é porque estão dormindo espiritualmente. É porque não estão sendo despertadas, né? Elas foram tocadas, a palavra de Deus tem sido pregada, mas elas não estão dando crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Eu falo sempre isso, a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Casarão e se darão em casamento, né? Vão viver uma vida longe dos caminhos do Senhor, até que veio a chuva, até que veio o dilúvio e a porta se fechou. Meu irmão, vai ser como nesses dias. Muitos não estão dando crédito à pregação, muitos não estão dando ouvido àquilo que Deus tem falado, e Deus tem despertado a igreja nesses dias, né? A finalidade do despertamento qual era? Restauração. Então Deus está despertando pessoas para que possa ser restaurado esse espírito, o reino de Deus. Seja bem-vinda, Edvânia. Marcos também, seja bem-vindo. Glória a Deus. Quando Deus quer realizar os seus propósitos, Ele pode incumbir pessoas, a sua vontade, no espírito dos homens, né, no coração dos homens. Pois foi assim que aconteceu com o rei Ciro. Embora ele fosse um rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, como nós já falamos, a fim de cumprir os desígnios relativos ao povo de Israel, ao povo de Deus, né? Ele proclamou um edito, né, autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor, né? Então, olha só o que aconteceu. Ele decretou o seguinte, que todos os judeus voltassem para a reconstrução. E se você encontrasse algum judeu peregrinando, né, você tinha que dar prata, ouro, para que ele voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Olha só, eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus vai te levantar, né? E outras pessoas Deus vai levantar para investir na sua vida, para investir na igreja, para poder ser bênção na sua vida, para você poder ser um canal de reconstrução. Você é um canal de reconstrução. Diga, eu sou. Repita comigo, eu sou um canal de reconstrução. E os recursos vão chegar até você, para você poder fazer. Todas as áreas da sua vida, meu irmão, vai ser reconstruída. A primeira coisa que vai ser reconstruída é você, a sua vida espiritual com Deus, para que depois você possa ser usado para reconstruir a muitos. Em nome de Jesus, diga, eu sou um reconstrutor para a glória de Deus. Tudo isso para cumprir uma palavra do profeta Isaías, lá no livro capítulo 44, né? Cerca de 180 anos antes, Deus ia reconstruir. Amém, irmã Conceição? Com certeza a senhora é um canal de reconstrução. Deus vai levantar você para reconstruir cada um dos irmãos e irmãs que tem se deixado, né, que tem dado ouvido ao despertar de Deus. Primeiro, nós falamos da restauração da nação de Israel. E em segundo lugar, a restauração espiritual do seu povo. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente doente dos pés à cabeça. Está lá no livro de Isaías, no capítulo de 2 a 6. Amém. Amém, Rose. Você é uma reconstrutora, sim. Irmã Elizabeth, a senhora é uma reconstrutora. Irmão Mauro, irmã Marli, pastor André, todos os irmãos, Guiomar, todos os irmãos que estão aqui conosco, irmã Idelvane, vai tomando posse dessas palavras aí, em nome do Senhor Jesus, né? Deus, Ele levanta pessoas com uma finalidade de despertamento para restauração espiritual, é o principal motivo.
Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou no despertamento que trouxe a restauração. Eles estavam cativos, e no cativeiro Deus desperta. Infelizmente, irmãos, olha, deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas, infelizmente, só vão servir a Deus na dor. É uma triste realidade. É uma triste realidade que eu vejo todos os dias. Irmão, parece aquela novela que você já viu várias vezes. Exatamente isso. Parece que você está vendo de novo o filme. Você vê pessoas chegando, estou dando um exemplo, na igreja com a vida destruída, casamento destruído, finanças destruídas, tudo destruído. Saúde, né, emocional, espírito, pessoas angustiadas, pessoas que estão de uma forma assim, escravas dos remédios, escravas de enfim, uma depressão maligna. Tem a depressão que é depressão mesmo por falta de alguma substância, tem depressão que é maligna. E isso a gente só vai descobrir a partir do momento que a pessoa mergulhar em Deus, quando ela começa a ser liberta, quando ela começa a ser restaurada. Aí sim, voltando, a pessoa chega e aí a palavra de Deus começa a entrar, e ela é restaurada, o casamento dela é restaurado, as finanças é restaurado, pessoas, e aí tudo começa a ser restaurado na vida da pessoa. Aí a pessoa vai para o mundo. Quando eu falo que a pessoa vai para o mundo, não é mundão, não. Tem gente que vai para o mundão, tem gente que continua até indo na igreja de vez em quando. Quando eu falei igreja, participar, hoje nós estamos interagindo aqui. Você não está vindo na igreja, mas você está interagindo aqui, ó. Você está participando. Hoje nós temos essa ferramenta poderosa aqui, ó. Estou falando aqui e essa mensagem chega para milhares de pessoas, né? Graças a Deus por isso. Então, essas pessoas simplesmente deixam de seguir a Deus e elas entram nesse sono espiritual. E aí a pessoa só volta a servir a Deus quando ela entra no cativeiro, porque ela começa uma vida de pecado. E pecado tem consequência. Né? Ela vira as costas para Deus. Entendeu? Ela começa a criticar, falar mal dos homens de Deus, falar mal da igreja, falar mal do irmão. Começa uma vida, e a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta a noiva desse sono. E Deus mostra a realidade espiritual de cada um. Deus mostra para você, que você se olhe no espelho espiritual e Deus mostra como que você está agora, em nome de Jesus. Quem você é na verdade. Porque às vezes a pessoa não enxerga quem que ela é em Deus. O que está acontecendo? Se suas vestes estão brancas, suas vestes estão sujas, Deus vai despertar você para que haja uma restauração na sua vida espiritual. Né? Cada despertamento ele tem um objetivo principal, que é a salvação e a restauração das pessoas, dos homens. Né? E quando Deus desperta você, é para restaurar outros, mas você precisa ser restaurado primeiramente. Quando Deus te chama para ser reconstrutor, você tem que ter recursos. Sim ou não? Como que você reconstrói sem recursos? Então, primeiro você se enche dos recursos espirituais, começa a trabalhar, começa a investir no reino de Deus, tempo, sacrifício. E aí a obra do Senhor começa a se incendiar. E o avivamento é a reunião dessas pessoas incendiadas pelo Espírito de Deus, irmão. Começa com um foguinho, pequenininho, vai se expandindo, vai crescendo até se transformar numa grande fornalha de avivamento. E eu profetizo que você é parte desse avivamento. Igreja Nova Aliança aqui vai explodir de bênçãos, de um grande avivamento, uma fornalha de bênçãos para a glória tudo isso para a glória do Senhor. Amém, queridos? Alguma dúvida? 2 minutinhos para você perguntar, que hoje ninguém me perguntou nada.
Hoje ninguém falou nada sobre esse tema. Eu estou ensaiando aqui, irmãos, um estudo, né, só para poder comunicar com os irmãos. Um dia desse, nós vamos fazer um tema livre. O que seria esse tema livre? Nós vamos abordar uma escola bíblica aqui, que você pode perguntar o que você quiser, sobre todos os assuntos, e a gente vai procurar responder na medida, lógico que o pastor Roberto não sabe de tudo, né? Mas a gente tem um pouco de experiência, e a gente vai procurar responder tudo, tá? Os irmãos gostaram da ideia? Dá um feedback aí para mim. Gostou da ideia aí do tema livre? Vou fazer um tema livre aqui, aí você pode perguntar de tudo, sobre cada assunto, cada aspecto. Nós vamos, né, fazer esse bate-papo, né? E se alguém quiser, eu posso até... Amém, irmã Rose. Deus falou muito, glória a Deus. Deus abençoa, querido, em nome de Jesus. E aí a gente pode fazer, né, até um ao vivo aqui, ó. Você vai entrar junto comigo aqui e fazer a pergunta ao vivo junto comigo, interagir. O que os irmãos acham? Glória a Deus. Amém. Amém, irmã Rose, irmã Elizabeth, irmã Conceição. Eu tenho compartilhado isso aí, varão. Amém. Que essa palavra possa tocar muitas pessoas, porque esse é o desejo do coração de Deus, né? Tema livre, top, Rose. Sim. E aí eu quero fazer um ao vivo com você nesse dia, entendeu? Aí não vale estar, né, com a cara amarrotada, não vale estar debaixo da coberta, né? Apesar que coberta nesse calorzão de 40 graus não dá não, entendeu? E aí nós vamos fazer um tema livre, vamos interagir com, eu vou chamar algumas pessoas aí, né, ao vivo aqui, nós vamos fazer esse bate-papo aqui, vai ser maravilhoso. Estão comigo aí, gente? Vai ser em breve, hein? Vou preparar aí porque às vezes se a pessoa me perguntar, vou preparar alguns temas assim quentes para a gente poder mergulhar em Deus e crescermos espiritualmente. Fechou? Então, não tendo dúvidas, que Deus abençoe o seu dia. Aí, pastor André, glória a Deus. Semana que vem a gente vai continuar esse estudo, tem outras coisas que eu preciso falar com os irmãos sobre esse despertamento, sobre esse despertar do sono, que a igreja vive um sono, e esse é o nome de Jesus Cristo. Não falte, e o tema livre vai ser muito em breve. Eu vou avisar uns 2-3 dias de antecedência. Para quê? Para que você se prepare, procure alguns assuntos, tá? Que Deus te abençoe, te dê um domingo maravilhoso na presença do Senhor, né? E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, reine na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus inunde o seu coração, que a paz, né? O Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o Sar Shalom, príncipe da paz. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia e nas tribulações, Pai. Muito obrigado. Fica conosco, meu Deus, e abençoa cada irmão e irmã que nos assiste, que vai assistir essa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, um beijo e até hoje, 7h30, não falte, compartilhe esse link, em nome de Jesus.